18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos mais uma vez chegando aqui com você em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Estamos aqui nos estúdios. Eu, Carlos Júnior, querido Ari Guedes na operação e a minha parceira de apresentação, Karime Leão. Tudo bem, Karime Leão? Buenas noites. Boa noite, Carlão. Tudo lindo, tudo ótimo e maravilhoso. Certo. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até as 7 da noite no programa 18 horas. Boa noite especial para os meus amigos aqui do aplicativo Humana. Já tô abrindo aqui. Sei que a galera já está esperando pela gente, já dando assim boa noite. Boa noite a todos do melhor informativo de Manaus, Mix FM 18 horas. Informação com seriedade, imparcialidade e muita credibilidade. Muito obrigada. 24 horas no ar, direto com a informação ali em real time, não é isso, Karime Leão? Falando em rede social, hoje a rede social bombou legal, né? Hoje teve vários assuntos, mas hoje teve um que predominou, né? Vários memes, várias, né? Foi o assunto observações do dia, né? Com relação, né? Esquerda, direita, esquerda, eu vou, não vou. Foi aí a questão da vacina, né? Que está sendo desenvolvida lá na corrida, inclusive, para desenvolver a primeira vacina contra a Covid-19. Foi o assunto hoje que a Rússia saiu na frente e foi o primeiro país aí, né? Que conseguiu produzir a tal vacina. O presidente Vladimir Putin anunciou hoje que a vacina russa é a primeira a ser registrada em mundo, Karime. Todo mundo, olha aí, mas só tem um detalhe aí nessa história, tá? Sim. É que a comunidade científica ainda não tem a comprovação, aspas, né, pois Karime? Que ainda não tem uma comprovação da sua eficácia. E mesmo assim, a previsão é que a distribuição aqui no Brasil desta vacina russa aconteça no ano que vem. Mas a Anvisa já disse que precisa liberar aqui no país a distribuição desta vacina russa. E a Organização Mundial da Saúde não recomenda essa vacina. Olha, então este, né, foi o assunto polêmico de hoje, né? Libera, não libera, sim ou não, é verdade ou não, é mentira ou não? Pois é, Karime, a vacina russa é questionada pela comunidade internacional porque ainda se sabe muito pouco sobre a eficácia dela. O site oficial sobre a pesquisa afirma que no dia 1º de agosto os testes de fase 1 e 2 foram concluídos. Só que tem um detalhe, a Organização Mundial de Saúde recomendam que sejam realizadas aí 3 etapas de testes. Pois é, né? Pela ordem, seriam 3, são 3 etapas de teste. Bom, num levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde sobre as mais de 160 vacinas que estão sendo desenvolvidas pelo mundo, vacinas contra a Covid-19, essa da Rússia não aparecia em nenhum desses registros. Nenhum ranking até a última atualização do levantamento, que foi no dia 31 de julho, agora, gente. Bom, com uma das 6 mais avançadas nos testes clínicos. Ela só apareceu agora, no dia 31 de julho, como sendo uma das mais avançadas. Bom, mas, para comprovar a eficácia da vacina, inclusive, o Putin declarou que uma de suas filhas, esse foi o detalhe, participou do experimento e recebeu 2 injeções da vacina e está se sentindo bem, né? Ele acrescentou que a vacinação vai ser voluntária. Pois é, agora lembrando também de uma treta, né, dessa história, né? Que Sim. No início de julho, lá pro dia 15, 16, nós até comentamos aqui no 18 horas que os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá acusaram a Rússia de contratar hackers para tentar roubar as pesquisas da vacina contra a Covid, Enfim, os 3 países declararam que hackers, com apoio do governo da Rússia, estavam tentando roubar pesquisas de vacina contra a Covid-19 de universidade e de farmacêuticas de outros países, todos, não só dos 3, né? Na época, o governo russo, claro, negou qualquer ligação com os ataques hackers. Será, Karime? Aí, no mês seguinte, eles anunciaram a primeira vacina contra a Covid do mundo, né? Mas polêmicas e acusações à parte aí, aqui no Brasil, o governo do Paraná já anunciou que vai assinar um convênio com a Rússia para
para produzir a vacina Sputnik V. O prefeito de São Paulo também, o Bruno Covas, se declarou favorável à vacina russa e disse que, independente de ideologia, o importante é imunizar a população. E sobre a vacina, o vice-presidente Hamilton Mourão disse o seguinte, abre aspas, vamos aguardar que seja efetiva, fecha aspas. Bora lá, né, Karine? Direto ao ponto. 6h06 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. A partir de agora, até às 7 da noite, a informação para você. Mais uma edição do programa 18 horas nesta terça-feira. Você está ouvindo 18 horas. E mesmo com a pandemia e as pessoas em casa, mais de 7 mil multas foram aplicadas em motoristas que cometeram infrações de trânsito aqui em Manaus no primeiro semestre desse ano. Estacionar em local ou horário proibidos, avançar o sinal vermelho e conduzir motos com o farol apagados. Pois é, foram as 3 infrações que mais geraram multas, de acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. E apesar aí do alto número, a quantidade de multas é 50,6% menor que o registrado no primeiro semestre de 2019 por conta do isolamento social na pandemia da Covid-19. E a repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre o ranking de multas em Manaus e nós vamos conferir agora. Estacionar em local e em horário proibido, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, lideram o ranking de infrações mais cometidas aqui em Manaus. Foram mais de 6.955 autuações, seguidos dos motoristas que avançam o sinal vermelho, os pilotos que conduzem as motocicletas com os faróis apagados e pilotam sem o capacete, e os motoristas que estacionam em fila dupla. Formam o ranking do top 5 das infrações mais cometidas em Manaus. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, mais de 37.439 multas foram aplicadas só nos primeiros meses deste ano. Esse número só não é maior porque registramos uma redução no fluxo de veículos trafegando nas ruas e avenidas da capital durante o isolamento social da pandemia da Covid-19. Como explica o educador de trânsito do IMMU, o Elison Freitas. Infelizmente, nós temos um alto número de pessoas que estacionam em locais proibidos. E aqui eu gostaria de orientar os condutores que a proibição da placa de proibido estacionar não começa a partir dela. 30 ou 40 metros antes da placa de proibido estacionar, aquele trecho já está proibido. E essa proibição vai até o próximo cruzamento. Ou seja, 30 ou 40 metros antes, 30 e 40 metros depois, até o próximo cruzamento. O avanço de sinal vermelho é a terceira infração mais observada e nós, do trânsito, sabemos que o que causa os acidentes mais graves é a imprudência. Apesar da redução da incidência nos primeiros 6 meses deste ano, a queda não tem relação com a conscientização dos motoristas e condutores de veículos, mas sim com o isolamento social da pandemia da Covid-19, que chegou a reduzir em mais de 60% a circulação de pessoas nas ruas aqui de Manaus. E com a reabertura das atividades, o educador de trânsito reforça que é preciso sim obedecer às legislações de trânsito. E se nós observarmos a legislação de trânsito, com certeza a gente vai ter um trânsito mais tranquilo, um trânsito mais harmônico e um trânsito mais feliz. O IMMU arrecadou aproximadamente 7 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, segundo o portal da Transparência da Prefeitura de Manaus. A maior parte desse dinheiro foi recolhido nos meses de janeiro e fevereiro, antes da pandemia, e também no mês de junho, mês da flexibilização do isolamento social. Atualmente, existem mais de 300 agentes de trânsito monitorando as vias da cidade, distribuídos em turnos de 24 horas. Mas a quantidade de multas poderia ser ainda maior se houvesse fiscalização eletrônica em Manaus. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Bom, o fato é que muitos motoristas abusam e não fazem a menor questão
de cumprir as normas do trânsito. Não estão nem aí para as outras pessoas, para os outros carros, para a bicicleta, para a moto, muito menos para quem está andando, né? Para quem está a pé, os transeuntes, né? Os pedestres. Não estão nem aí para ninguém, né? A lei é deles e eles é que importam no mundo. Não tem a menor noção do coletivo, de sociabilidade. São infrações gravíssimas, sim, que acontecem a toda hora. Em 2019, entre as multas do Detran e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, temos mais de 50 mil multas aplicadas. É um absurdo, mas eu acho é muito pouco. Bom, e ainda ontem, Karime, nós divulgamos aqui no 18 horas que 48 motoristas foram atuados aí em flagrante, aí foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool. E isso aí é realmente ruim, hein? Em apenas 2 dias isso aconteceu. Infração considerada gravíssima. O infrator, inclusive, fica suspenso do direito de dirigir por 1 ano, 12 meses, recebe uma multa de R$ 2.934,70 e ainda pega 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, além de remoção do veículo. O veículo é recolhido. E nem por isso muitos motoristas ficam com medo. Eles insistem em dirigir depois de tomarem umas e outras, colocando em risco a vida, né, dele próprio, né, e de outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a irresponsabilidade desse motorista. Exatamente. Se fosse só a vida deles, problema seu, né, bonito? O problema é que ainda a maioria fala, eu dirijo melhor bêbado, eu dirijo melhor, fico com mais atenção. É o bordão de todos eles. Muito difícil falar sobre esse assunto e não me exaltar, porque são absurdos e absurdos cometidos no trânsito todo dia. E você que é mulher, que a gente que dirige também escuta muita gracinha por aí. Vamos falar mais sobre esse assunto? Nós vamos agora conversar com o especialista em direção defensiva, o professor José Oliveira Klaus. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Perdão, que você é o especialista em direção defensiva, o professor José Klaus Oliveira. Isso. Muito boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Mix. Boa noite. Então, professor, vamos lá, né? Por que nós, motoristas, né, cometemos tantas irregularidades no trânsito? Na realidade, essa relação entre os veículos e as pessoas nunca teve uma boa relação, porque nunca se investiu efetivamente na educação. Se você fizer uma análise crítica a respeito das infrações, das maiores infrações que são cometidas pelos infratores, você vai ver que isso é uma questão de decisão pessoal. Então, assim, estacionar em cima do passeio, estacionar no local proibido, avançar sinal vermelho, não ligar os faróis. Isso tem a ver com o caráter dessa pessoa, de largar o carro numa via movimentada, parar ali, não só um instantinho, larga o pisca-alerta, dane-se o mundo, eu que importo. Ele se preocupa primeiro com a necessidade dele e depois com todo o resto, falta inclusive a educação. Isso é característico de falta de educação. E essa questão do celular, né? Outro detalhe que todo mundo sabe que é proibido, mas hoje em dia parece que realmente nem é mais proibido, porque hoje todo mundo usa normalmente o celular. Todo mundo, entre aspas, mas a grande maioria das pessoas eu vejo utilizando o celular enquanto dirige. Esse comportamento, ele já se tornou natural? Isso tem como ser combatido? Eu acho que esqueceram um pouco desse detalhe, né? Ou não? A questão do celular é uma questão muito delicada, porque é uma luta entre a necessidade do uso do celular em todas as atividades do nosso dia a dia, que o celular hoje aparece como um equipamento essencial para o nosso dia a dia, né? Tanto no trabalho, quanto na segurança, quanto no lazer, enfim. E a direção. Então, as pessoas não foram educadas a fazer o uso do celular de forma coerente e correta, seguindo assim as determinações legais e a questão também da segurança própria e dos outros, né, que ele coloca em risco quando ele usa o celular no trânsito. A massificação da educação teria que ter um investimento muito maior do que o que a gente vê hoje em relação à punição. Sim. Mesmo porque a nossa legislação ela até prevê que os valores auferidos arrecadados nas infrações deveriam ser investidos na educação, mas a gente não vê isso, porque eu imagino que
existem outros investimentos mais importantes do que a educação, mas se a gente for verificar, a gente só vai conseguir modificar esse comportamento através de uma mudança na questão educacional, na questão da conscientização, na questão do desenvolvimento do motorista, dos participantes do trânsito. O ser humano é complicado, né? Você falou colocar aí coerência, né? Um ser humano ser coerente está em uma coisa muito conflituosa, muito complicada. Porque nós costumamos ser coerentes desde que não entre em conflito com as nossas necessidades. Exato, né? Pois é. Bom, e o Brasil é um dos países campeões em mortes no trânsito e, segundo o relatório de 2019 do Conselho Federal de Medicina, a cada 1 hora, 5 pessoas morrem no Brasil vítimas de trânsito. Como é que você analisa essa estatística, né? E por que esse cenário tão grave? A cada 1 hora, 5 pessoas morrem. Essa é uma estatística estarrecedora e que preocupa muito, porque grande parte do investimento que o Brasil faz na saúde é para tentar minimizar ou consertar os problemas causados pelo trânsito. Esse índice assim, estarrecedor de mortes no trânsito, é complicado o desenvolvimento, uma solução para isso, porque parte da educação formal em casa, parte da educação formal na escola e parte da educação que a gente adquire no convívio social. E existem conflitos aqui no Brasil em relação a esses elementos. O que acontece é que aqui no Brasil, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas assim, o Brasil é uma mãe. O Brasil é uma mãe. Porque, infelizmente, apesar da nossa legislação determinar que a lei deve ser igual para todos, a gente verifica que isso não acontece. Então, isso favorece o desleixo em relação ao cumprimento da legislação. E aí esse número assustador, né, de óbitos, né, no trânsito é muito complicado. Nós temos essa questão aí do homem e da mulher dirigindo, né? Eu acredito que a mulher, ela é muito mais consciente na direção do que o homem, pelo menos na maioria, né? E tem a máxima que a mulher, por toda, né, essa tensão que ela tem, ela dirige melhor que o homem. Isso continua? Como é que tá? Tem essa estatística, não? Existe essa estatística sim, mas isso é baseado na questão comportamental, né? Você verifica que o homem, nossa educação machista trata velocidade. Do homem, trata do homem como o cara forte, o cara, né, que está sempre na frente, e a mulher já tem aquela outra questão da preservação da espécie, né? É verdade. Essa questão da maternidade, etc., que dá à mulher uma conotação mais cautelosa. Isso reflete no trânsito. Exatamente. Isso acaba refletindo também no trânsito, né? Também. Porque as mulheres costumam ser mais críticas quanto aos homens em relação aos procedimentos pessoais, inclusive na direção. Por isso que diz que a mulher dirige melhor que o homem. Mas, assim, em termos, né? Porque se a gente verificar as estatísticas de notificações, as notificações são, se levar em consideração o número de motoristas homens e o número de motoristas mulheres e fizer essa equalização, você vai ver que... Um empate técnico. Isso. Um empate técnico. Talvez seja a história também do perdi a palavra. Perdeu? Seguro. Que o seguro para a mulher é diferente o valor do seguro para o homem. Sim. Então, daí já leva também um monte de valor diferente, né? O carro, quando se quer vender, se anuncia, diz que é de uma mulher, né? Fala que é... Isso já virou folclore. Isso já virou folclore. Esse detalhe, essa tá bom? do carro. Porque assim, o homem quando se envolve em um acidente é para acabar o carro, mas a mulher não. Mas a mulher assim, uma semana é um farol, outra semana é um para-choque, né? Uma lascadinha aqui, outra ali, tá? É assim que é tanta coisa. Mas, agora, assim, e o seguro? A questão do seguro, ele é mais brando em relação às mulheres, porque as mulheres costumam se envolver menos em acidentes de grave proporção. Pronto, então tá bom. Bom, e para finalizar, o que pode ser feito, na sua opinião, né, que está há mais de 30 anos como instrutor de autoescola, para que essa quantidade de multas e de acidentes graves sejam reduzidas? As multas, eu penso que não existe uma solução para isso, que elas precisam acontecer porque é uma forma, é a forma que as autoridades encontraram de educar
os participantes do trânsito, não só os motoristas como os pedestres, enfim. A questão das multas, elas precisam existir porque elas é que fomentam o trânsito, né? E enquanto existe multa, é porque vai existir os infratores. Sim. Então, assim, eu penso que o investimento deveria ser verificado de uma outra forma. Não se investir tanto em notificações e se investir mais em educação do que em solução para os problemas causados pelo trânsito, na saúde e na vida das pessoas. Pronto, muito obrigada então pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o especialista em direção defensiva, o professor José Clágios Oliveira. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, prazer estar com vocês, boa noite. Olha, 6 horas e 21 minutos em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, já está nas plataformas digitais o single Pala Culture, que traz David Guetta ao lado de vários astros da música latina. A faixa faz parte do Human X, que é um projeto solidário liderado por um empresário americano. E o projeto é uma iniciativa de caridade multimídia, gerando esforços para apoiar causas nobres. Então vamos de música, vamos de David Guetta com Pala Culture. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas 25 minutos em Manaus, a primeira da playlist, hein? Nós conferimos aí o David Guetta e vários artistas juntos ali, a música Pala Cultura. Mais uma que você conferiu aqui em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, e hoje tivemos uma trégua no calorão, né? Tivemos um dia aí nublado, né? Foi quente, mas não foi aquele sol, né? De rachar, né? Será que essa noite, né? Vai continuar com esse clima ameno? Vamos saber aí os detalhes, né? Previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. Carlão, segundo informações aqui do Clima Tempo, sim, à noite a previsão de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode chegar a 35 graus. A umidade relativa do ar é de 66% e as chances de chuva são de 90%. Agora 6 horas e 26 minutos. Mix. A Assembleia Legislativa do Amazonas vai finalmente destrancar a pauta de votação já a partir dessa quinta-feira. Uma pauta extensa de projetos estará em discussão e votação. Entre os projetos considerados prioritários é o que cria a Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado. Realmente, essa é urgentíssima. Vamos com mais informações com a repórter Cíntia Blink. Em um comunicado interno, mas que acabou ganhando a mídia, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, informou que nesta quinta-feira os deputados vão ter uma pauta extensa para votar. Nos itens da pauta estão 3 vetos, entre eles o do polêmico PL do Gás, 3 decretos de calamidade pública, 3 projetos do Poder Judiciário, incluindo a redução de valores dos emolumentos cartoriais, 3 projetos do governo, um deles sobre a criação da Delegacia Anticorrupção, o PL que atualiza a remuneração dos servidores da Assembleia e, por último, os projetos de autoria dos próprios deputados. A Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, pode entrar na pauta agora ou na semana que vem, mas vai ser votada dentro do prazo estabelecido, é o que diz a assessoria da Assembleia. Quanto ao reajuste do funcionalismo da Casa Legislativa, ele será de 3,92% e deveria ser votado em março, no início da pandemia no Amazonas. Em um outro comunicado, o presidente diz que temia uma queda na arrecadação do Estado por conta do problema sanitário e, por isso, preferiu esperar para conceder o aumento. A pauta ficou trancada por 2 meses porque o presidente da Casa Legislativa disse que estava à espera do projeto do Poder Executivo sobre a Lei do Gás. Mas, nesse fim de semana, Josué Neto usou as redes sociais para declarar uma trégua ao governo. Cíntia Blink, para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. E o Instituto de Pesquisa EAS Consultoria Estatística divulgou nesta terça-feira uma nova pesquisa da corrida para a Prefeitura de Manaus. O Instituto divulgou 3 cenários e em todos eles, Amazonino Mendes do Podemos lidera com folga. Bom, no cenário 1, Amazonino tem 31,6% das intenções de votos, o que representa mais que o dobro do segundo colocado, que é Davi Almeida do Avante, que aparece com 14,7%. A terceira posição é ocupada pelo ex-prefeito Alfredo Nascimento do PL, que tem, segundo o Instituto, 7,5% das intenções de votos, seguido por José Ricardo do PT com 7,3%, Alberto Neto do Republicanos com 5,6% e o Coronel Alfredo Menezes do Patriotas com 4,3%. Bom, e a pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de agosto, ouviu 1.200 eleitores de todas as zonas da cidade e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número 04700/2020. Essa é a primeira pesquisa para a Prefeitura de Manaus feita pela EAS Consultoria Estatísticas, que é um instituto do Rio Grande do Sul. Nas últimas semanas foram divulgadas várias pesquisas eleitorais aqui em Manaus. Todas elas indicam que a eleição terá 2 turnos e que Amazonino está na liderança isolado, com o dobro de votos do segundo colocado. Indicam ainda que o adversário de Amazonino, no segundo turno ainda está indefinido. Pelo menos 5 candidatos estão na corrida, estão na disputa, estão batalhando aí para a preferência do eleitorado, para irem aí para o segundo turno. Apenas um de 5, hein? Vamos ter cerca de 14 candidatos e a briga vai ser bastante acirrada. Você está ouvindo 18 horas. Com 50 dias de trabalhos pela frente, a CPI da Saúde pretende focar as ações agora nos hospitais do interior do estado do Amazonas. A ideia é fiscalizar as unidades de saúde de alguns municípios para verificar de perto como está o atendimento à população. A CPI vem recebendo muitas denúncias dos moradores dos municípios, como explica a repórter Cíntia Blink. A CPI da Saúde ainda tem cerca de 50 dias para continuar os trabalhos, que até podem ser prorrogados por mais 2 meses, mas não há muita expectativa que a investigação que desvendou a fraude dos ventiladores pulmonares ganhe essa sobrevida. Nesse tempo que resta, além das oitivas e inspeções nas unidades de saúde, o plano dos deputados é visitar os hospitais do interior do Amazonas. Para o relator da comissão, deputado Fausto Júnior, a presença dos parlamentares nos locais de atendimento vai responder a uma demanda da população. E muitas unidades de saúde que nós ainda não visitamos. Eu tenho certeza que a sociedade vai cobrar a CPI por essas visitas. Nós precisamos ir em loco, ver não apenas irregularidades no sentido contratual, no sentido dos processos indenizatórios, mas também de atendimento. Nos próximos dias, a comissão vai divulgar uma lista com os municípios que a CPI vai fiscalizar, mas as datas vão ser mantidas em sigilo para que os deputados vejam bem de perto a realidade dos municípios. E amanhã à tarde, às 14 horas, é dia de inspeção no Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz. Os deputados querem verificar, entre outras questões, como os respiradores enviados pelo governo federal no auge da pandemia estão sendo utilizados, se é que estão em funcionamento. Eu entendo que o governo federal, o Ministério da Saúde, ele prontamente, quando solicitado, atendeu o Amazonas. E esses respiradores ficaram aqui, mas eles são de propriedade da União, eles não foram doados para o Amazonas. Mas o pior agora está no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. E nós somos todos Brasil. E até por isso a gente precisa saber o que eles estão fazendo. De repente esses respiradores estão guardados em algum lugar sem serem usados nem aqui, nem em outros lugares onde eles se fazem necessários. Na quinta-feira, os deputados vão ouvir o depoimento dos donos de 2 empresas que prestaram serviço para o governo no hospital de campanha da Newton Lins. Frank Abreu, da Norte Serviços Médicos, e Sérgio Chalub, da Líder Serviços de Apoio à Gestão de Saúde Limitada. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas.
Bom, e no dia, 12 estudantes, alunos secundaristas do Amazonas fazem ato em apoio aos professores contra aulas presenciais aqui em Manaus. Hoje, representantes dos professores e alunos estiveram em frente da sede do governo para tentar uma audiência com o governador Wilson Lima, mas, como sempre, não foram recebidos. Vamos conferir os detalhes desta história agora na reportagem de Odiné Araújo. Cruzes simbolizando os mais de 3 mil mortos por coronavírus no Amazonas foram enfileiradas em frente à sede do governo do estado por professores e estudantes que no dia deles manifestaram apoio à greve dos trabalhadores da educação contra o retorno das aulas presenciais em Manaus. O presidente da União dos Estudantes do Amazonas, João Vitor, disse que além do apoio aos professores, eles também protocolaram um documento com reivindicações para garantir a saúde dos estudantes. A gente sabe que muitas escolas do nosso estado não têm condição de retornar às aulas. Muito se dá devido à superlotação das salas de aula, bem como o não respeito das medidas de isolamento social, né? A coordenadora do Asprom Sindical, Elma Sampaio, disse que a categoria solicitou audiência com o governador Wilson Lima, mas não foi recebida. Nós estamos aqui buscando um diálogo com o governador, que nós acreditamos no diálogo e entendemos que ele pode rever essa situação, ser sensato e adiar o retorno dessas aulas e compreender que nós só podemos voltar quando houver segurança. Porém, se isso não for possível, trabalhadores da educação, na categoria de professores e pedagogos, infelizmente vai deflagrar a terceira greve consecutiva nesse estado. E a segunda greve consecutiva todo o governo Wilson Lima. De acordo com o balanço da SEDUC, a volta às aulas ontem em Manaus teve 94% dos professores em sala de aula, o que equivale a 4.520 professores da rede pública. Dos 289 profissionais ausentes, 4,2% apresentaram licença médica e 1,8% não justificaram a ausência. A SEDUC informou que eles vão ser substituídos por professores do processo seletivo realizado no início do ano. O Asprom Sindical entrou com um mandado de segurança pedindo da Justiça do Amazonas a suspensão das aulas a partir de segunda-feira. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, hoje o governador Wilson Lima afirmou que o retorno às aulas presenciais nas escolas de ensino médio no estado tem o papel fundamental de reduzir a desigualdade entre alunos da rede pública e privada. Pois é, e hoje também uma professora da Escola de Tempo Integral Maria do Céu, na zona norte de Manaus, testou positivo para o novo coronavírus nessa segunda-feira, o primeiro dia de retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino em Manaus. A Secretaria de Estado de Educação informou que hoje os estudantes e servidores da unidade foram liberados para uma nova desinfecção no local. E a Secretaria de Saúde informou também que, segundo a equipe gestora, a servidora não apresentava sintomas e retornou ao trabalho normalmente nessa segunda-feira, como era o planejado. Durante a noite, depois de um mal-estar, ela procurou assistência médica. Conforme o documento apresentado pela servidora, o teste foi realizado no mesmo dia e apresentou resultado positivo para o novo coronavírus. A SEDUC informou por meio de nota que adotou os procedimentos previstos nos protocolos de saúde junto à Fundação de Vigilância em Saúde, depois de ser notificada sobre o diagnóstico da servidora. Bom, a escola passou, é claro, por um novo processo de desinfecção do ambiente para que as atividades sejam retomadas com data ainda não informada. Nessa segunda-feira, 123 escolas da rede estadual de ensino de Manaus retomaram o ensino presencial, de forma híbrida, ou seja, parte presencial e parte em casa, com cerca de 55 mil alunos e outros 55 mil devem voltar às salas de aula hoje. Agora 6h38 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas.
E a Polícia Federal enviou nesta segunda-feira uma equipe ao município de Nova Olinda do Norte, no interior do estado, para apurar as denúncias relacionadas a uma operação policial realizada na região do Rio Abacaxis. É que a Justiça Federal atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e determinou que a Polícia Federal adote medidas para a proteção dos indígenas e populações tradicionais do município e região, considerando as fronteiras com Borba e Maués. Uma operação policial foi iniciada na região após o secretário executivo do Fundo de Promoção Social do Governo do Amazonas, Saulo Moisés Rezende Costa, ter sido atingido por um disparo de arma de fogo no dia 24 de julho, em comunidade às margens do Rio Abacaxis. No primeiro dia da operação, no dia 3 de agosto, 2 militares foram mortos e outros 2 ficaram feridos. No dia 5, outra pessoa foi morta, de identidade ainda não confirmada. E ainda nesta segunda, outros 3 em corpos foram localizados. A Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmou que equipes estão em diligência para resgatar esses corpos. Não informaram, no entanto, a quantidade de vítimas ou a identidade delas. O governo do estado alega que a região é dominada pelo tráfico de drogas e, por isso, foi realizada a operação policial. Mas o Ministério Público Federal chegou à conclusão de que índios e ribeirinhos estavam sendo ameaçados por agentes da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas e, por isso, pediu a intervenção federal. Bom, essa história é realmente muito complicada. Tem várias versões e uma delas é de que o secretário executivo do Fundo de Promoção Social do Governo do Amazonas, que é o Saulo Moisés Rezende Costa, tinha sido o pivô do conflito que acabou com 2 policiais mortos e 2 feridos. Agora, com a intervenção da Polícia Federal, espera-se que tudo seja finalmente esclarecido. É exatamente o que todos esperamos. Não dá para admitir uma violência contra índios e ribeirinhos que apenas impediram a pesca sem autorização, que estava sendo feita pelo secretário de Estado. Ele estava pescando em lugar sem autorização. Mas nada, absolutamente nada, justifica qualquer tipo de violência e muito menos uma operação policial para reprimir índios e ribeirinhos. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 41 minutos e até às 7 da noite você confere mais uma edição do programa 18 horas e a gente vai com a segunda da playlist de hoje, o cantor e compositor The Weeknd. Na semana passada, houve aí o lançamento de Smile, uma colaboração póstuma com o rapper Juice WRLD. Então vamos para a segunda do playlist de hoje, desta terça-feira, The Wicked in Your Eyes. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, 6 horas e 45 minutos, você está no melhor mix do Brasil, a segunda da playlist de hoje, The Weeknd, a música In Your Eyes, pra você. Mix. Agora vamos conferir, como deve ser o tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira aqui em Manaus, na capital. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações aqui do Clima Tempo, Carlão, amanhã vai estar mais fresco do que hoje, tá? Parecido com o tempo de hoje também. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima deve chegar até os 33 graus, ou seja, melhor do que hoje, que a previsão foi de 35 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 70%. 6 horas e 46 minutos e até às 7 da noite você confere aqui no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas. Mix. E uma correção na matéria sobre a pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Manaus, dissemos aqui que o Instituto EAS Consultoria e Estatística era do Rio Grande do Sul. A empresa é amazonense. A pesquisa é assinada pelo professor da UFAM, Edmilson de Araújo Silva. 6h47. 18 horas. A produção industrial do Amazonas cresceu 65,7% em junho em relação a maio, o maior percentual de todo o país, que registrou crescimento de 14 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE.
crescimento em 14, né, dos 15 pesquisados pelo IBGE. A média nacional de crescimento foi de 8,9%. Pois é, Carlão, mas esse resultado de junho deste ano em relação a junho do ano passado mostra que o Amazonas registrou foi queda na produção industrial de 10,4%. E no primeiro semestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019, a queda é de 19,6% por conta da retração provocada pela pandemia de Covid-19. Vamos saber mais detalhes sobre o desempenho do setor industrial agora com a repórter Nathalie Moraes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a indústria amazonense registrou um crescimento de 65,7%. Apesar do crescimento de maio para junho, quando se compara a produção industrial de junho de 2020 com o mesmo período do ano passado, observa-se um resultado negativo de 10,4%. Isso porque muitas fábricas do Distrito Industrial aqui de Manaus paralisaram as suas atividades por conta da pandemia da Covid-19, que nos levou ao isolamento social, como explica o diretor do IBGE no Amazonas, Adjalma Jacques. O bom desempenho da indústria amazonense em junho é fruto do crescimento de algumas atividades que sinalizaram uma retomada de produção. Esse grupo de 5 atividades é formado por fabricantes de insumos para outras indústrias e por indústrias de produtos acabados, onde houve crescimento nos discos fonográficos, celulares, televisores e motocicletas. Apenas 5 das 10 atividades pesquisadas mensalmente pelo IBGE tiveram performances positivas durante o mês. O desempenho mensal ainda não está nos níveis do ano passado, mas teve uma melhora sensível em junho. Quanto ao desempenho de 2020, a indústria amazonense ainda acumula queda de quase 20% em relação ao que foi produzido no ano passado. Em síntese, junho foi o melhor mês para a indústria amazonense desde o início da pandemia. Os piores desempenhos foram no Mato Grosso, com 0,4%, seguido aí do Espírito Santo, também com 0,4%, e da Bahia, com 0,6%. Segundo o IBGE, o resultado de junho reflete na ampliação do movimento de retorno à produção, mesmo que de forma parcial, de unidades produtivas que interromperam seus processos de produção por conta dos efeitos causados aí pela pandemia. No comparado com junho do ano passado, a indústria teve uma queda em 12 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Olha, e atenção, hein? A taxa de verificação do funcionamento, o Alvará 2020, pode ser pago em cota única, com desconto de 10% até a próxima sexta-feira, dia 14 agora, hein? As notificações de lançamento com os guias para pagamento foram emitidas via Correios, ok? Mas também estão disponíveis para consulta e impressão no portal do Manaus Atende. Bom, e também está disponível a opção de pagamento parcelado do Alvará 2020 em até 5 vezes. Nesse caso, a parcela não pode ser inferior a uma unidade fiscal do município, que hoje é de R$ 108,95. 18 horas. Bom, o Conselho Curador do FGTS, Fundo Garantia por Tempo de Serviço, aprovou nesta terça-feira a distribuição de 7,5 bilhões de reais às contas de trabalhadores. Olha aí, o valor é referente à parte do lucro obtido pelo fundo em 2019. Com o repasse, a rentabilidade total das contas do FGTS no ano passado alcança 4,90%, superando o rendimento da poupança, que ficou em 4,26%, e índices de inflação com IPCA em 4,31% no período. Muito bem, mas a distribuição será menor do que o valor observado na rodada anterior. No ano passado, depois de editar medida provisória para permitir um repasse de 100% dos resultados do fundo aos trabalhadores, o presidente Jair Bolsonaro vetou o dispositivo. Com a decisão, passou a valer a regra que determina a distribuição de parte do resultado para os trabalhadores. 18 horas. E o sistema de estacionamento rotativo pago da Zona Azul está suspenso até o dia 30 de setembro.
É o que determina decreto municipal número 4.879, que foi publicado no Diário Oficial do município. A medida foi uma iniciativa da Prefeitura por conta da pandemia de Covid-19. O serviço oferece 3.323 vagas, sendo 2.694 vagas na área central de Manaus e outras 629 no conjunto Viral, zona centro-sul da capital. E é operado pela empresa Consórcio Amazônia, Tecnologia de Trânsito da Amazônia. Você está ouvindo 18 horas. E no dia em que o Amazonas foi o primeiro estado do país que autorizou a volta às aulas presenciais, liberando mais de 100 mil estudantes do ensino médio de Manaus de volta para as escolas, o Amazonas voltou a ocupar o ranking dos estados que registraram mais crescimento em número de mortes por Covid-19. E hoje, Caribe Leão e ouvintes em 100,7, professores, que estiveram na sala de aula ontem testaram positivo para a Covid-19. Caso reforça aí a luta dos trabalhadores da educação. A reportagem é de Odineia Araújo. O Amazonas voltou a acender o sinal vermelho para o crescimento no número de mortes por Covid-19, segundo cálculos do consórcio de veículos de imprensa. O Amazonas, que durante várias semanas estava na confortável marca dos estados, com tendência de queda nas mortes, semana passada passou ao ranking de estável e ontem, quando se tornou o primeiro estado do país a retornar com as aulas presenciais na rede pública, voltou ao ranking dos que mais registraram mortes por coronavírus. O estado está no mesmo patamar que Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os últimos atingidos pela pandemia. O cientista Lucas Ferrante, doutorando do Programa de Biologia do INPA, diz que essa informação é reflexo da flexibilização do isolamento social e tende a piorar com o retorno das aulas presenciais. Ao invés de estarmos abrindo as escolas nesse momento, nós deveríamos estar fechando novamente o comércio e colocando a cidade num nível de isolamento social maior e realizando esse isolamento social de maneira correta para evitar, inclusive, que nós tenhamos um terceiro pico do coronavírus. Para o professor da UFAM, Henrique Pereira, coordenador do Atlas ODS, há um declínio nos casos da Covid e uma estabilidade na curva de óbitos em Manaus, se analisarmos a última semana de julho e a 1ª de agosto. A mesma tendência de estabilidade de mortes é observada no estado como um todo. Que houve uma pequena aceleração até o dia 7 de agosto, quando houve uma média de 11,8 mortes por dia no estado, mas ela já é menor no dado de ontem, 10,8. Portanto, volto a afirmar, não me parece estar havendo uma tendência de aceleração, ou seja, em direção ao que poderia chamar um segundo pico da pandemia. Hoje, o Asprom Sindical informou que 3 professores das escolas Samuel Benchimol, Maria do Céu e Homero de Miranda Leão testaram positivo para o coronavírus. Eles participaram da jornada pedagógica na semana passada, onde tiveram contato com outros educadores. Uma das professoras foi trabalhar ontem e só hoje recebeu o resultado do exame. Os professores diagnosticados pagaram o exame porque a Apvida não cobriu o teste de Covid. Hoje, Cintian e Seduc estiveram reunidos na Escola Maria do Céu. O professor Everton Andrade, que teve contato com a professora, está preocupado. Não fizeram teste em massa para detectar isso. Outras pessoas já podem estar infectadas. Agora foi preciso uma professora pagar. Testou positivo agora. Está todo mundo em risco agora. Já colocou em risco a vida dos alunos que tiveram contato com a professora, dos outros professores. A gente vai ter que ficar longe das famílias agora. Não pode fazer teste na Apvida, porque se você chega lá, eles dizem que não pode fazer. E aí, como é que fica pra gente? Volto com vocês. Bom, a repórter Odineia Araújo vai voltar a falar sobre os números de Covid-19 no estado. Acontece, detalhe, que os registros de mortes que aconteceram nos meses de maio e junho aqui em Manaus por causas desconhecidas estão sendo reclassificadas pela prefeitura. E essa atualização mostra um aumento no número de mortes de coronavírus no estado. Vamos conferir.
No dia 5 de agosto, o Ministério da Saúde publicou uma atualização no Guia de Vigilância Epidemiológica por causa do atual cenário da pandemia do coronavírus. O objetivo é garantir a manutenção do sistema de vigilância de influenza e de outros vírus respiratórios existentes no país. Por causa dessa atualização, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, os números de mortes por coronavírus no Amazonas foram elevados, colocando o estado de novo entre os que mais registraram mortes. O boletim epidemiológico de ontem incluiu 18 mortes ocorridas entre abril e junho, além de 7 nas últimas 24 horas no Amazonas, segundo a FVS. A inclusão dos 18 óbitos é resultado dessa revisão epidemiológica feita pela Secretaria Municipal de Saúde. A diretora de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Censa, Marinélia Ferreira, disse que agora estão sendo revistos casos classificados como síndrome respiratória aguda grave. Foram casos que eram síndrome respiratória, porém, por algum motivo, ou não foi feito o teste, ou o teste não foi feito em tempo oportuno, de acordo com os sinais e sintomas. E com a mudança nessa classificação dos casos, que o Ministério divulgou com o novo Guia de Vigilância, nós temos a oportunidade de ampliar o leque dessa confirmação. Então, eu tenho agora exames por imagem, além do teste específico para Covid. A diretora explica que, além de informações dos hospitais, estão sendo investigados os familiares dos mortos pelas doenças respiratórias. Se algum apresentar sinais de que teve coronavírus, a causa mortes do familiar muda. Nós temos uma reavaliação e uma qualificação do banco de dados e, claro, uma resposta a essa família que muitas vezes ficou sem saber a causa exata do óbito daquele caso. Os casos, segundo a Censa, não impactam nos números diários da Covid, mas, segundo a FVS, entram na contagem geral de mortos no Amazonas. A diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, informa que uma equipe de vigilância epidemiológica da Censa está visitando as casas onde foram registradas mortes durante o pico da pandemia e cujos diagnósticos não foram conclusivos. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 59 minutos em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E até esse momento, o estado do Amazonas não divulgou os números da Covid-19 no estado. No Brasil, o país confirmou 102.034 mortes e contabiliza até esta terça-feira 3.068.138 infectados pela Covid-19 em todo o Brasil. Esses são os números, feito um levantamento com dados das secretarias de saúde de todo o país. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A semana começa com um embate entre o governo do estado e os sindicatos de trabalhadores em educação. A divergência sobre a segurança das escolas do estado em Manaus, na volta às aulas presenciais em meio à pandemia de Covid-19. O governo diz que 94% dos professores voltaram às salas de aula como se estivesse comemorando um possível fracasso na greve anunciada pelos sindicatos. Os sindicatos mantêm as reivindicações de mais proteção para os professores e alunos. Uma entidade estudantil promoveu uma manifestação na frente da sede do governo hoje pela manhã. Os sindicatos insistem em uma audiência com o governador Wilson Lima, que até agora não respondeu se vai aceitar. A tendência é que a tensão aumente nos próximos dias e, por falta de um canal de diálogo, as aulas sejam prejudicadas. Vale dizer que uma das reivindicações dos professores, como a testagem para Covid-19, está sendo feita em outros órgãos do governo, como se alguns funcionários públicos tivessem mais direitos que outros. E isso simplesmente não é justo. 18 horas. Karime Leão 71, muito boa noite para você, Incêndio. Karime, eu gostaria de mandar um alô para as garotas lá do RH da Manaus Cult, que é a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Manaus. Só gente boa lá, hein? Só as lindinhas. Elas escutam aqui no trânsito agora, saindo do trabalho lá do RH, Manaus Cult. Valeu, então meninas. Vai um alô para todo mundo que está nesse trânsito louco de uma cidade grande, né? Comum em qualquer cidade grande. Um beijo para vocês, obrigada pela companhia e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, continue no
o melhor Mix do Brasil. Amanhã, a partir das 6, hein? Mais uma edição do 18 horas pra você aqui na 100.7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.